Boa noite, pessoal. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, vocês sabem que eu tenho um sério problema com câmera, ainda não consegui me adaptar, algumas pessoas me dão bronca porque eu não olho pro lugar certo, mas eu preciso ficar me olhando no celular, então por isso que às vezes eu gravo vídeo olhando aqui. Eu fiz um post recentemente, né, no Instagram, na página, sobre relacionamentos abusivos. E aí, toda vez que eu faço um post sobre isso, a caixa, o inbox acaba ficando cheio de pessoas me perguntando como saber, como identificar se está ou não num relacionamento abusivo. Bom, por isso eu resolvi mais uma vez gravar um vídeo sobre, né? Relacionamentos abusivos é aquele assunto que dá muito pano pra manga. Quando eu fiz o vídeo lá atrás, eu falei que eu ia fazer outros e acabei que não fiz. Eu ainda não consigo me organizar dentro da minha agenda para gravar os vídeos com frequência. Então, quando dá uma inspiração, eu faço, porque é uma coisa que não flui tão naturalmente para mim ainda. Bom, mas vamos lá. Como saber se eu tô num relacionamento abusivo? Que pergunta, né? Que dúvida. Bom, primeiro, se te gera dúvida, já é um sinal de alerta. Já é alguma coisa que você deve parar para pensar sobre. E quando eu digo que gera um sinal de alerta, o que eu quero dizer com isso? Se você leu algo sobre relacionamentos abusivos e aí você de repente começou a pensar que talvez o seu fosse, é porque alguma coisa está acontecendo dentro dessa relação, certo? Mas aí eu vou deixar alguns sinais, algumas coisas que servem pra gente começar a se atentar que se esse relacionamento não é abusivo ainda, ele está dando sinais de que no futuro ele possa ser. Exemplos básicos. Primeiro de tudo, relacionamento abusivo, relações abusivas como um todo, elas não vêm cercadas de violência. O abusivo que a gente diz é uma coisa muito mais singela. Quando ela chega num estágio de violência física, é porque já começou o abuso há muito tempo. E isso, consequentemente, pode terminar numa situação de feminicídio. Então é uma coisa pra gente se atentar. Por que a gente tem que se atentar nos pequenos sinais? Porque ali mora o perigo. Primeiro, eu acho que esse é um dos principais pontos para você identificar uma relação abusiva. A pessoa não te permite ter amigos, ela não te deixa ter liberdade. Ah, mas eu também sou assim, sou mulher e eu também faço isso com meu companheiro. Você tá errada. A gente não tem posse sobre o outro. Se a gente não tem posse sobre o outro também não tem posse sobre a gente. Então, se você é uma pessoa que tinha muitos amigos, em especial homens, e aí de repente você começou uma relação e essa pessoa que te conheceu assim começou a cortar, falar não, não vai mais sair, não vai mais ter amigos, corta muitas vezes até as amizades que você tinha com outras mulheres. E a pessoa não precisa dizer assim, não, não vai sair. Isso é muito extremo. Às vezes a pessoa faz de uma forma muito mais discreta, do tipo, ai, não sai não, vamos sair junto. Pra que você precisa sair com outra pessoa se você pode sair comigo? Ah, mas eu já basto. Não, não basta. A gente precisa ter liberdade. E liberdade que eu digo é a gente escolher quais são as pessoas que a gente quer próximo da gente, o que a gente quer fazer. A gente tem, quando entra num relacionamento, a gente não pode perder o controle da nossa vida. Então isso é uma coisa pra gente se atentar e é um dos primeiros sinais que um relacionamento abusivo tem. A pessoa te controla, tira sua liberdade. Uma outra coisa que também é muito, vai passando singelo, né? As pessoas costumam não perceber, é a forma como a outra pessoa te trata. Às vezes em tom de brincadeira. Sabe quando a gente fala alguma coisa grossa, mas usa como se fosse uma brincadeira? Não tá certo. Um relacionamento, a base de um relacionamento é respeito. Você e o seu namorado, seu companheiro, vocês podem ter uma brincadeira entre si, mas uma brincadeira saudável. A partir do ponto que a pessoa te coloca pra baixo, que a pessoa diz coisas sobre você do tipo, ah, idiota, burra, sonsa, coisas desse tipo, também tá errado, não tá certo as pessoas te tratarem assim. E se você trata uma pessoa assim, você também está errada, é hora de você começar a rever. Porque relações abusivas não são só de homens para mulheres. Às vezes também existe de mulheres para homens. É mais comum, a gente sabe, que venha parte de homens para mulheres, mas não é impossível acontecer ao contrário. Relações homoafetivas também acontecem, também existem relações abusivas homoafetivas. Então, são coisas pra gente se atentar. Então, não permita que o outro te menospreze e te coloque para baixo. Coisas do tipo, quando você fala alguma coisa, a pessoa te corrige, ela faz questão de te colocar para baixo e você, dentro dessa relação, se sente um nada.
É normal a gente se sentir assim dentro de um relacionamento? Não. O relacionamento é pra te colocar pra cima, pra te deixar feliz, não pra te colocar pra baixo. E se você tem uma relação e ela vem, essa relação te coloca pra baixo, você passa a não confiar mais nas coisas que você faz, você não tem mais certeza. Algumas pessoas relatam assim: ah, eu era uma pessoa muito inteligente, meus amigos me consideravam inteligente, e depois que eu comecei dentro dessa relação, eu passo o tempo inteiro me sentindo burra. Quando eu tô em outros locais, eu me sinto inteligente, mas quando eu tô com meu companheiro ou minha companheira, eu não me sinto mais. Porque essa pessoa faz questão de te menosprezar. Então, assim, cuidado com esse tipo de coisa. Também vem de uma forma muito singela. A pessoa te corrige o tempo todo. E o que eu digo corrigir não é aquela coisa de, tô fazendo alguma coisa errada, a pessoa vai lá e me dá um toque. É colocar mesmo pra baixo o outro. É muito grave esse tipo de coisa. Mina a autoestima da pessoa. Se a pessoa já tem uma tendência a ter autoestima baixa, isso é a cereja do bolo para uma depressão, para um transtorno de ansiedade. E aí, diante disso, a pessoa não consegue sair mais dessa relação abusiva, porque ela tá com a autoestima tão minada que ela não se sente capaz de encontrar outra pessoa, de seguir a vida dela, de ficar sozinha. Ela acha que aquela pessoa é tudo para ela. Então, nisso a gente já passa pro próximo ponto, né? O famoso discurso de: se você terminar comigo, você não vai encontrar ninguém tão bom quanto eu. Mentira! Lixo a gente encontra em qualquer lugar, gente. Então fiquem muito atentos com esse discurso. Isso é discurso de abusador, de gente que tá dentro de relacionamento abusivo. Isso é muito sinal. Por quê? A gente não é melhor do que ninguém. Do mesmo jeito que a gente encontra um, a gente vai encontrar outro. Essa é a lei da vida. Talvez encontre um melhor, um pior, não sei. Mas quem fala isso pra você é abusador. Então fique atento a esse discurso. Não se ache menos que ninguém. Então fique muito atento. E aí a gente tem mil outras coisas, o vídeo tá super longo, eu vou pensar em mais algumas e vou colocar. Esses sinais, eu quero que fique bem claro, esse tipo de coisa, controle de roupa, controle de finanças, a pessoa começa a controlar com o que você tá gastando. Se vocês têm um planejamento juntos, é uma coisa, vocês estão ali, estão correndo atrás juntos, mas quando a pessoa começa a controlar o seu dinheiro, as suas roupas, as suas coisas, as suas amizades, esse tipo de controle faz parte de um relacionamento abusivo, então é coisa pra você ficar atento. Isso são coisas que acontecem antes propriamente da pessoa te bater. Mas aí começa com pequenos sinais também até chegar a uma agressão física. Por exemplo, ficou nervoso e deu um apertão no braço. Sinal para se atentar. Deu uma puxada numa roupa, deu um empurrão, deu uma puxada no cabelo. Isso são coisas para vocês se atentarem. Isso faz parte de relacionamento abusivo e a tendência não é parar, a tendência é piorar. A violência, ela faz parte de um ciclo. E dentro desse ciclo, ele tem algumas etapas, né? Então, primeiro acontece esse tipo de coisa, você vai, toma a decisão de não quero mais. Essa pessoa muda da água pro vinho. Essa pessoa vira um anjo. E aí você fala, não, ainda tem possibilidades. Daqui a pouco tá acontecendo de novo, porque isso é o ciclo de um relacionamento abusivo. É o ciclo da violência. Então fique muito atenta a esse tipo de coisa. O inbox da página, o direct do Instagram tá aberto pra gente ter uma conversa sobre, trazer novas reflexões. Eu vou pensar em algumas coisas. Esse vídeo eu fiz assim, muito no escuro, sem escrever nada. Mas assim, eu fiz o post, em menos de uma hora eu recebi 8 mensagens. É uma coisa pra eu me atentar, é uma coisa que tá aí. E muitas pessoas têm dúvidas em como perceber que tá dentro desse relacionamento abusivo. Então eu acho que é muito importante a gente começar com esses pequenos sinais. Eu vou pensar em mais alguns e vou pensar na possibilidade de gravar de novo, porque eu acho que são coisas importantes. Mas enfim, eu me coloco disponível tanto no direct quanto no inbox da página pra gente conversar sobre. E volto a dizer, e eu acho que é primordial, se você leu algo sobre um relacionamento abusivo e isso começou a martelar na sua cabeça, alguma situação que aconteceu, é porque sim, seu relacionamento é abusivo, você sabe que é, mas você tenta fingir que não pra ver se isso não acontece. Bom, não adianta fingir que uma coisa não existe pra ela não existir. Às vezes a coisa acontece, mesmo que a gente feche os olhos e finja que não. Eu sei que é muito difícil a gente se encontrar dentro de um relacionamento abusivo, eu já passei por isso muitas vezes, e a gente perceber que está, dá desespero, a gente fica meio sem direção. Mas eu acho que o primordial é você tomar a decisão de sair dessa relação falida, porque isso não tem tendência a melhorar, muito pelo contrário, a tendência é que piore, é atraso de vida. Muitas vezes você se sente presa a essa relação, não consegue almejar coisas novas para sua vida, parece que não sai da estaca zero. É esse relacionamento abusivo atrapalhando sua vida.
Então, fique atenta, converse com alguma pessoa da sua confiança. E se você percebeu que não consegue sair dessa relação, busque sim ajuda psicológica. Não é vergonha nenhuma você chegar na clínica e falar sobre um relacionamento abusivo, porque você não é a primeira e não vai ser a única. Se você, mulher, ainda não passou, em algum momento você vai passar por esse relacionamento. Ou você pode nesse momento estar. Então, fique atenta a algumas coisas. Quem tiver alguma dica de situações singelas de relacionamentos abusivos, eu super aceito as dicas, porque eu acho que é muito importante a gente identificar os menores. Porque os grandes todo mundo percebe, agora os menores, eles são muito mais difíceis de identificar.